Machado de Assis. Conforme foi dito, né, eu tive que separar o conteúdo em duas aulas, porque falar de realismo e naturalismo numa aula só é muito grande o assunto, então fica bem massiva a aula. Então, falando aqui de Machado de Assis, o maior prosador de todos os tempos da literatura brasileira e, quiçá, da literatura de língua portuguesa, tá certo? Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1839, era mestiço de origem humilde. Cresceu sob os cuidados da madrasta Maria Inês, pois assim como a mãe, a portuguesa Maria Leopoldina, seu pai, o honrado Francisco José de Assis, morreu cedo. Apesar de ter frequentado escola pública e começando a trabalhar muito cedo, alcançou boa posição como funcionário público, cargo que lhe proporcionou tranquilidade financeira. Casado com Carolina Xavier de Novaes, Machado de Assis dedicou-se à literatura e produziu a melhor prosa brasileira no século XIX. Morreu em 1908, né? E o escritor compôs cerca de 200 contos. É muita coisa, tá, gente? Os romances e contos anteriores à década de 1880 revelam influências românticas, assim como a Ressurreição de 1872, A Mão e a Luva de 1874, Helena de 1876, Yaya Garcia de 1878, Contos Fluminenses de 1870 e Histórias da Meia-Noite de 1873. Então, nessa fase, ele foi um escritor com o pé lá no romantismo, até se localizar como um poder de raciocínio incrível e como um exímio escritor realista, de mão cheia, conforme foi. Tá? Nós temos aqui, Machado de Assis revela-se mais maduro a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Essa marca a segunda etapa de sua produção. O escritor desenvolve uma ironia feroz, retrata um humor velado e amargo em relação àquilo que retrata. Nessa nova fase, incluem-se os romances Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, clássico dos clássicos dele, né, de 1899, Isaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, 1908. Entre seus inúmeros contos estão O Alienista, A Cartomante, Missa do Galo, Uns Braços, O Espelho, Cantiga de Esponsais e Teoria do Medalhão e A Causa Secreta. Como um exímio escritor irônico, feroz, ele sempre dizia com suas palavras algo que parecia nos reportar uma ideia, quando de fato ele queria dizer uma outra coisa. E na literatura, praticamente ninguém fez com tanta perfeição o que era uma particularidade de Machado de Assis. Tá certo? Nós temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Em que se trata, né, de um homem rico e solteiro que depois de morto resolve se dedicar à tarefa de narrar sua própria vida. Dessa perspectiva, emite opiniões sem se preocupar com o julgamento que os vivos podem fazer dele. De sua infância, registra apenas o contato com o colega de escola, Quincas Borba, e o comportamento de menino endiabrado, que o fazia maltratar o escravo Prudêncio e atrapalhar os amores adúlteros de uma amiga da família, Dona Eusébia, da juventude, resgata o envolvimento com a prostituta de luxo, Marcelo. Depois de retornar de uma temporada de estudos na Europa, vive uma existência de moço rico, despreocupado e fútil. Conhece a filha de Dona Eusébia, Eugênia, e a despreza por ser manca. Então, dentro daquela linha de narrativas cheias de detalhes, né, longas, de certa forma, a literatura dá vontade de dar uma pausa, de relaxar, de fechar o livro um pouquinho, porque ela se estende demais. Mas era essa uma característica própria do realismo-naturalismo, da qual ele não podia fugir, já que sua especialidade era essa. Sem contar as outras tramas comuns que lhe eram peculiares. Tá? As Memórias Póstumas de Brás Cubas ainda. Envolve-se com Dona Virgília, uma namorada da juventude, agora casada com o político Lobo Neves. O adultério dura muitos anos e se desfaz de maneira fria. Brás ainda se aproxima de Nhã Loló, parenta de seu cunhado Cotrim, mas a morte da moça interrompe o projeto de casamento. Desse ponto até o fim da vida, Brás se dedica à carreira política, que exerce sem talento, e a ações beneficentes, que pratica sem nenhuma paixão. O balanço final, tão melancólico quanto a própria existência, arremata a narrativa de forma pessimista. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Frase essa, que termina a obra, que é clássica, é um dos maiores chavões ditos por Machado de Assis, que é aplicado em diversas ocasiões aqui no Brasil, e mundo afora também. Tá?
nós temos aqui Dom Casmurro, de 1899, nós temos aqui Bentinho, né, Bento Santiago, o narrador personagem que conta suas memórias, membro da elite carioca no século XIX. Capitu, Capitolina, famigerada Capitu, traiu ou não traiu, né, gente? Eis a questão que sempre se faz no campo da literatura, no campo da especulação. Grande amor de Bentinho, personagem de origem pobre, mas independente e avançada. Escobar, o melhor amigo de Bentinho, a quem conheceu quando estudaram juntos no seminário. Dona Sancha, mulher de Escobar, ex-colega de colégio de Capitu. Dona Glória, mãe de Bentinho, adora o filho e é também muito religiosa. Quer que o garoto se ordene padre como cumprimento de uma promessa que fez. José Dias, agregado que vive de favores na casa de Dona Glória, suposto médico, tem o hábito de agradar aos proprietários da casa com o uso de superlativos. Ezequiel, filho de Capitu, sobre o qual o narrador sustenta forte dúvida quanto à paternidade, pois o garoto tinha grande semelhança física com Escobar. Daí a ideia da trama central, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Fica sempre essas insinuações de trair ou não. É o leitor, ao final da obra, que tira suas próprias conclusões. Tá? Então nós vimos um pouco aqui do maior escritor realista, chamado Machado de Assis, aqui no Brasil, e que é o maior do mundo, como eu já vi, né? Agora vamos entender a literatura como um organismo vivo, chamado de naturalismo, que era um braço do realismo, porém com alguns detalhes que diferenciavam sua estrutura. Tá bom? Naturalismo. Foi um movimento cultural relacionado às artes plásticas, literatura e teatro. Surgiu na França na segunda metade do século XIX. Este movimento foi uma radicalização do realismo, com a publicação de O Mulato, de 1881, de Aloysio de Azevedo, que consagrou-se como um escritor naturalista. A publicação dessa obra marca o início do naturalismo brasileiro. O livro, que não é a nossa obra naturalista mais marcante, causou impacto na sociedade, principalmente entre o clero e a alta sociedade de São Luís do Maranhão. O Mulato aborda temas como o puritanismo sexual, o anticlericalismo e o racismo. Em 1890, o naturalismo atinge seu ápice com a publicação de O Cortiço, obra repleta de personagens marginalizados. Então essa obra aí, naturalista, o Mulato, ela aconteceu em São Luís, capital do Maranhão, que até então não era uma cidade muito abordada do ponto de vista de cenário e ambiente para os acontecimentos de uma obra. Ela ficou famosa por causa disso, né? Onde se passa a trama central. O contexto histórico. Vivemos a segunda Revolução Industrial, o segundo reinado de Dom Pedro II, a capital ainda era o Rio de Janeiro, a abolição da escravatura em 1888 e proclamação da República em 1889. Então esse era o contexto geral, tanto do realismo quanto agora do naturalismo. Tá certo? Presta atenção da agora para frente. As características, a objetividade. Se eu tinha que falar alguma coisa, tinha que ser muito rápido, de maneira direta, né? Objetividade. Verossimilhança, que é a capacidade de acreditar naquilo que é passado. Vero vem de verdade e semelhança, semelhança. Semelhança com a verdade, que significa verossimilhança, tá? Descritivismo. Um organismo vivo era descrito na sua mais alta complexidade para se entender e se compreender os mínimos detalhes. Razão, observação e análise. A primazia do cientificismo, né? Você tem que ter a razão, tem que observar e analisar. O universalismo. Todos os assuntos eram tratados e não específico. E o retrato fiel das personagens, tá certo? Se tivesse algum problema, então teria que ser narrado também, alguma doença, algum problema psicológico ou físico. Daí a chamar o naturalismo como patologia, tá certo? É o que o diferencia do realismo. Continuando aqui, características extranaturalistas. O realismo científico, né, romance de tese ou experimental, instinto coletivo, patologias, homossexualidade. Tanto que as obras começaram a tratar desse último tema com muito mais frequência do que antes. Um tema que era polêmico e que era um tabu no meio da sociedade, porque falar de um assunto desse no final do século XIX era algo inimaginável. Imagina para os padrões conservadores da época, né? Aloysio de Azevedo foi um autor de bastante destaque, como eu já falei a respeito, né? Tem os detalhes aqui de onde nasceu, como viveu, o que fez, depois vocês podem dar uma olhada, uma conferida, não vem ao caso aqui eu me estender, lendo a biografia dele, tá certo? A obra principal dele, O Cortiço, já foi dado detalhe anteriormente, né?
Então ele falou exatamente desse cortiço, um cortiço como esse, onde eles viviam. Era parede com parede, as pessoas viviam aglomeradas, né? Nesse tipo de construção da época. E tudo que um falava, outro ouvia, por isso que rendia muito bafafá, muita fofoca, etc. O cortiço aqui está também o contexto da obra, né, um resumo, vale vocês procurarem depois para saberem como ela se construiu, muito interessante. E o impressionismo é a última fase do naturalismo, né? Muitos autores nem falam que tivemos o realismo, o naturalismo e o impressionismo, mas foi a visão mais radical do naturalismo que eu vou falar um pouquinho. Já estamos acabando a respeito, tá bom? Nós tivemos aqui Raul Pompeia, Raul Dávila Pompeia, que nasceu em 12 de abril de 1863 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele se consagrou como um autor impressionista, mas antes de tudo foi um autor naturalista. Por causa de seus ataques à oligarquia. Sofreu perseguições políticas, né? E essas provocaram sua reprovação na faculdade. Então ele foi um jovem engajado, ele narrava com presteza tudo aquilo que acontecia, da hipocrisia da sociedade da época carioca. Ele fazia de tudo para colocar isso nas suas obras e ganhou notoriedade por essa obra. E seu livro clássico trazia assuntos bem complexos, né? O Ateneu trata de uma relação homossexual, que eu não vou dar muitos detalhes aqui, eu gostaria que vocês pesquisassem depois para saber, no seio da sociedade tão conservadora que era a carioca, numa escola tradicional, acontecer esse tipo de coisa. Depois vocês, por gentileza, confiram o que resulta nos desdobramentos dessa obra. Tá bom? Tá aqui, o Ateneu, a obra, eu não vou falar a respeito, mas quem quiser pausar depois e dar uma olhada, que fique à vontade. Tá certo? Então essas eram as informações que eu tinha para passar sobre essa segunda parte, né, o finalzinho do realismo, depois falando sobre o naturalismo, e depois por o impressionismo, que era o último viés naturalista, que alguns autores nem classificam como uma escola diferente, e sim como uma continuação do naturalismo. Então é isso, as informações que eu tinha. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.